Aí. Um abraço a todos vocês aí. Valeu. Vamos lá. No MAP, continuando, o maior problema do MAP também é a contaminação. Aonde? Em cima do cristal. Uma contaminação por carbonização sobre o cristal vai mascarar o valor que está acontecendo de vácuo e o computador vai começar a errar na quantidade de combustível a ser injetado. Esse é um dos principais problemas. Normalmente o dono do veículo, ele começa a sentir no bolso que o carro começou a gastar mais combustível, não gerou ainda um código de falhas, não acendeu a lâmpada no painel, que é um problema, mas ele já está sentindo, meu carro está gastando um pouco mais. Dá uma verificada, faz esse teste manualmente. Pode ser que o MAP esteja já descalibrado por força de uma carbonização nesse cristal. Tudo bem, né? Existem MAPs, como o sistema Ford, um sistema um pouco mais antigo, que ele tem algumas características bem distintas. No MAP Ford, por exemplo, se a gente abrir o MAP, hoje em dia a característica dele de construção está bem mais reduzida e esse sistema não é capaz de transformar vácuo em voltagem. Ele só consegue transformar vácuo em frequência. E aí complica, né? Na hora de você fazer uma medição, você vai ter que usar um osciloscópio ou um multímetro que meça essa frequência. Para facilitar um pouco a vida de vocês, existe uma tabela que você pode produzir vácuo e medir em rotações por minuto. Como assim? Eu vou pegar um contagiros que esteja sobrando na oficina, alimentá-lo. Na verdade, o contagiros tem 3 fios, né? Positivo, negativo e o sinal que viria da bobina de ignição. Eu vou tirar aquele fio que seria da bobina de ignição e colocar no fio sinal de um MAP Ford. Ao ligar a chave de ignição, você vai ver que a rotação do contagiro vai a 4.500 RPM. Na medida que você vai produzindo vácuo com a bombinha de vácuo manual, você vai perceber que vai cair a rotação. Essa tabelinha também está disponível no nosso site, tanto quanto a tabela do MAP, ou nos folhetos que a gente distribui normalmente, que são os Thomson Test, que você pode pedir pelo nosso 0800. Vamos falar agora de um componente bastante importante do sistema, um dos mais importantes, que é o plug eletrônico, ou o sensor de temperatura para injeção eletrônica. A característica de funcionamento de um plug eletrônico é uma característica interessante. Ele é capaz de, internamente ele tem uma pastilha cerâmica, de nome termistor, classe NTC, Negative Temperature Coefficient, em que ele reage em ohms de acordo com a temperatura que ele estiver sendo submetido naquele instante. Então, aqui um exemplo de um sensor, uma tabela qualquer de um deles. A 25 graus, eu tenho um valor de 2.795 ohms. Na medida que a temperatura sobe para 100 graus, caiu o valor de resistência, caiu para 177. Na medida que a temperatura vai a 0 grau, tende a 0 grau, eu tenho um aumento para, por exemplo, 9.420 ohms. Então, ele é inversamente proporcional, né? Sobe a temperatura, cai a resistência. Cai a temperatura, sobe a resistência. O computador do veículo tem na memória essa tabelinha de valores de resistência em relação à temperatura. Então, vai acontecer algo assim. Aqui, um sensor instalado em algum ponto do sistema, em que essa peça rosqueada com a ponta imersa no líquido de arrefecimento, a peça em corte. Notem que ela tem 2 terminais. Normalmente, um plug eletrônico tem sempre mais de um terminal. Quando tem um terminal só, é um sensor de painel. Não é normalmente um sensor, um plug eletrônico. Um plug eletrônico tem 2, 3 ou mais terminais. Internamente, na parte cortada aqui, vocês vão ver que existe uma pastilhinha cerâmica na ponta dos 2 terminais. Essa pastilhinha é o termistor. Como o computador reage a esse tipo de componente? Ele injeta uma tensão constante por um lado da pastilhinha, por exemplo, 5 volts, perfeitos, controlados, e espera pelo negativo, que seria o outro terminal, quanto desses 5 volts conseguiu passar de um lado para o outro dessa pastilha. E essa maneira de verificar, ele sabe que está injetando 5 volts. Ele só tem que verificar quanto conseguiu passar. Se o líquido, por exemplo, estiver frio, lembra, o líquido frio, a resistência é bem alta. Ele pode, por exemplo, estar injetando 5 volts, um exemplo, tá? 5 volts, estão voltando apenas 1 volt. Quer dizer que estão se perdendo 4 volts na pastilhinha.
Opa, ele vai na tabelinha que ele tem de memória, fala, opa, a temperatura do líquido está em 20 graus. Ah, mas o líquido está esquentando? Tudo bem, ele vai fazer essa verificação o tempo todo, porque ele injeta 5 volts o tempo todo. Na medida que a pastilhinha for aquecida, você vai ter um aumento de tensão. Lembra? Quando sobe a temperatura, diminui a resistência. Aí vai ter um momento que você vai ter 4,5 volts. Opa, 4,5 volts chegou a 120 graus. Na verdade, o computador ele sabe quanto ele está injetando, sabendo a variação, ele sabe quanto dessa temperatura está sendo variada. Esse tipo de componente tem uma característica principal muito interessante. Na construção da peça, para que a pastilha não entre em contato físico com o invólucro onde ela está, que é de latão ou de metal, se não entraria em curto, nós colocamos, isso é um desenho já de todos os projetos, são assim, tem um tubinho, parece um tubinho igual a esses canudinhos de tomar refrigerante, que isola essa peça de chacoalhar e bater nas laterais e entrar em curto. E para que transfira mais facilmente a temperatura de fora para dentro, do líquido para o componente, é injetado dentro desse componente uma pasta térmica. Essa pasta térmica tem a capacidade de transferir rapidamente a temperatura para dentro do componente. É uma pasta que tem uma consistência bem próxima de uma pasta de dentes, por exemplo. Essa pasta é que vai fazer passar a temperatura. Acontece que essa pasta, com o passar do tempo, por exemplo, 40, 50 mil quilômetros, ela enrijece. E aí nós vamos ter o seguinte, um problema de se transpassar a temperatura para a pastilhinha. Com esse problema, por exemplo, com 50 mil quilômetros, ele pode ter um retardo de informação. Então, o que nós recomendamos? A cada 40, 50 mil quilômetros, seria interessante, como manutenção preventiva, a substituição desse componente, mesmo que eletronicamente ele esteja perfeito, porque essa pasta pode ter enrijecido. Às vezes esse enrijecimento acontece também porque o carro ferveu, teve uma sobretemperatura, passou da temperatura de trabalho, ferveu, é possível essa pasta ter sido danificada pela temperatura. Aí também é recomendado a troca do componente, porque a informação que sai dele pode estar tendo um retardo em relação ao que está acontecendo. A ideia do plug eletrônico é transferir a temperatura do líquido de arrefecimento para o computador para que ele ajuste ponto de ignição, tempo de injeção de combustível, haja como interruptor térmico. Tem muito carro que não tem mais o interruptor térmico, o famoso cebolão ou cebolinha, para ligar e desligar a ventoinha. Quem vai fazer é um módulo do computador através da informação desse sensor. Provocar partida frio nos antigos carros a álcool e agora no flex novamente. Indicar a temperatura do painel ao mesmo tempo que indique para injeção eletrônica. É o caso, por exemplo, da Volkswagen, que usa um componente chamado 4034. Tá? E ele pode provocar alguns efeitos interessantes, como, por exemplo, o loop de controle de um sensor lambda. Se você pegar um sistema, quando você tem o motor funcionando, o que você tem saindo pelo escapamento? Você vai ter gases. Esses gases estão sendo monitorados pelo sensor lambda, que vai dizer para o computador a condição desses gases. Essa condição dos gases é pensada e o computador reage sobre o sistema, injetando mais ou menos combustível de acordo com o que ele tinha visto. Para quê? Para que o motor trabalhe melhor e eu tenha menos emissão de poluentes na atmosfera. Isso aqui é muito bonito, mas o sensor lambda precisa, se vocês lembrarem da outra palestra que eu fiz, precisa de uma temperatura mínima para trabalhar de 300 graus. Ele tem que estar apto a fornecer uma informação para o computador com mais 300 graus. Se a gente pegar um sistema que dependa da temperatura dos gases para começar a funcionar o sensor lambda, um exemplo dos sistemas General Motors, Corsa, S10, Vectra, que tem um fio só, que depende do gás de escapamento para fazer esse tipo de trabalho, você vai ter o seguinte: em que momento o computador tem certeza que o sensor está a mais de 300 graus? No caso, por exemplo, de um Corsinha, ele lê a temperatura do líquido. Quando o líquido está a mais de 86 graus, ele lê pela primeira vez o sensor lambda. E se o líquido não chegar em 86